Oi, Keila hoje aqui. Gente, eu acabei de assistir o nosso vídeo de celebração de aniversário do Eu Conto, Você Conta. Eu fiquei muito feliz. Já comentei lá no Pago algumas coisas desse dia, como foi e tal, mas quero também deixar aqui esse registro pra vocês. Foi uma noite muito especial, eu tô muito feliz, fiquei muito feliz com as pessoas, nossas parceiras que estiveram, nossos ouvintes queridos, que se não fossem vocês, não era nós, entendeu? Vão lá no nosso Instagram, @vocêcontaseuconto, e confiram a gente dançando, se divertindo, muito feliz, bebendo, comendo bolo, fazendo de tudo. E continuando nessa pegada da celebração da vida do nosso podcast, hoje quem me acompanha é a Remessa Online. E eu vou explicar para vocês por que a remessa pode ser a sua melhor opção para enviar e receber dinheiro entre outros países. A gente sabe, né, gente, dos riscos e perrengues que acontecem nesse tipo de transitação. Temos aqui vários episódios para falar sobre isso. Por isso, nós aqui do Eu Conto gostaríamos de reforçar a nossa parceria com a Remessa Online, porque todos os serviços são pensados por brasileiros para brasileiros. Eles têm muito mais facilidade nas transferências de dinheiro, porque você pode abrir uma conta global e utilizar um cartão internacional com as opções mais acessíveis do mercado, seja dentro do Brasil e fora dele. Vocês têm a opção de ter a conta física, a conta jurídica. Então, por exemplo, se você precisa pagar escola, pagar curso, universidade, ou você mora fora e quer visitar o Brasil, você pode utilizar a plataforma para enviar dinheiro. E se você é freelancer e você precisa fazer algo pontual, enviar dinheiro, receber dinheiro também para outros países, você também consegue lá na plataforma. Eu adorei. E mais um detalhe, o atendimento é online em português, onde quer que você esteja. Isso torna suas viagens ainda mais seguras, mais práticas. E aqui, nesse episódio, tem o link do nosso desconto. Coloca lá, Eu Conto ou Você Conta, tudo junto, e tem a sua primeira experiência com a remessa. E venham aqui contar pra gente. Pra gente é muito importante saber como tem sido experimentar os serviços da nossa parceira, tá bom? Porque vocês sabem que liberdade é um dos nossos valores, é o que nos move aqui no nosso podcast. Seja compartilhando informações, experiências e, principalmente, abrindo caminhos para quem sonha em explorar o mundo. Nós acreditamos que romper fronteiras financeiras é um grande salto de liberdade. E vocês sabem que eu sempre bato nessa tecla. Tá bom? Vamos lá então para a história da Janaína. Mas então, Eu conto ou você conta? Deixa eu contar quem é a Janaína. Janaína é uma mulher livre, forte, trabalhadeira, aí de classe média, não tão alta, mas é uma pessoa que trabalha, consegue se manter, ter as coisas, tem uma casa, uma família, uns negocinhos ali que para alguns é bem básico. Então a Janaína é uma pessoa que viaja bastante, já foi para fora do país várias vezes, né? Saiu do Brasil. E em uma dessas oportunidades, ela foi para a Austrália. E nisso, ela ficou lá, ficou, né? Nossa, que incrível, que incrível, que incrível, mas Faltava um molho, faltava alguma coisa ali na experiência dela na Austrália que ela não estava conseguindo identificar o que era. Por quê? Dentro desse perfil aí da nossa musa que eu descrevi, ela é aquela mulher que gosta do caos, ela gosta de uma galera, de uma muvuca, de um trem lotado? Não, mas de um bloquinho, vocês entendem? Gosta de um furdunço, um fuzuê. Ela é uma mulher que, se você falar assim, ó, vai ter uma festa ali, assim, assado, deu sold out. Ela é a pessoa que vai procurar onde que ela consegue o ingresso, tá? Essa é a Janaína, a mulher do rolê. Nisso, a galera contando pra ela. então, né, Janaína, você sabe que a Austrália é super perto, né, da Indonésia, dos países ali, onde rola de festa, de tudo, de muita mistura, turismo, papapá. E aí, Janaína teve a brilhante ideia. Bom,
Antes de retornar ao Brasil, vou então dar uma passada em Bangkok. Isso não foi aleatório. Ela pesquisou quais eram as cidades mais badaladas da Tailândia. E a Bangkok foi o top 1 para ela. Porque lá, gente, tem de tudo. Pra vocês terem uma noção, eles vendem escorpião frito ali na calçada, sabendo que isso nem é da cultura deles, mas eles fazem isso para turista, né? Então, é aquela coisa assim, que eu fiquei pensando, a gente pode comparar um pouco, descentralizando aí a galera dos Estados Unidos. Estados Unidos. Eu não curto muito a cultura dos Estados Unidos, tá? Deixar aqui, mas vocês não contam pra ninguém. Tipo assim, Las Vegas, festa, não sei o quê, coisas intermináveis, e vamos romper todos os limites, vamos casar e separar numa noite, engravidar, sabe coisa assim? É aquela coisa, né? Quem nunca, ou quem nunca também, quem sabe um dia. Acho que vale a pena. Então, trazendo a parte aqui geográfica, a Tailândia fica no Sudeste Asiático, que é uma região entre o sul da China e o norte da Austrália. Então é bem pertinho. E aí, a nossa querida Janaína decidiu, então, fazer mais. Na época, ela tinha uma namorada que estava no Brasil à sua espera. Até porque ela tinha vindo para a Austrália fazer um trabalho e teria que voltar. Mas a Janaína estava em busca de uma aventura, de um molho, de um tempero além. E aí ela ligou para sua namorada, a Lúcia. Oi, Lúcia, tudo bom, amor? Aí já tava meio, né? How are you today? Já tava metendo uns ingleses assim e tal. E falou: Falou, olha, antes de voltar pro Brasil, eu pensei da gente dar uma passada ali na Tailândia, Bangkok. a Lúcia falou então. Você tá aí na Austrália, né? Eu tô aqui no Brasil. Pra eu dar uma passada na Tailândia, eu vou ter que pegar um voo de, sei lá, 15 horas quase, né? E tudo mais. Tô aqui. Mas a Lúcia também não ficava atrás. Sabe aqueles relacionamentos? Aí eu vou contar aqui, dar um feedbackzinho aqui pra Janaína, tá, Janaína? Quando você escreveu o e-mail, você colocou assim algumas partes, né? De que o seu relacionamento já estava meio estremecido, né? De que vocês estavam tentando de tudo, porque a Lúcia é uma pessoa muito importante na vida da Janaína. Só que assim, gente, assim como faltava um molho talvez ali na experiência da nossa Jana na Austrália, estava faltando também no relacionamento. Alguma coisa não estava mais encaixando. Assim como o nosso paladar ele muda, a gente vai mudando nas relações e, de repente, o que estava sendo servido antes não está mais agradando o palatativo, sabe? Então, assim, sendo mais direta, o convite da Janaína tinha também ali por trás uma tentativa de reconexão, delas se divertirem juntas, porque afinal de contas o relacionamento tinha sido bom a maior parte do tempo. E ela então quis convidar a Lúcia para esse caos. Lúcia logo aceitou. Então, dali a alguns dias, lá foram Janaína e Lúcia para a Tailândia. Chegando lá, a Janaína encontrou tudo o que ela queria. Ruas cheias, trânsito, mas não é um trânsito normal São Paulo marginal, meio-dia. Não, é aquele trânsito de tudo que é carro, tudo que é gente passeando e vindo e gritando, oferecendo carona. E a carona, gente, é tipo assim, feira, sabe? Igual na feira de São Paulo. A bacia da laranja. Te levo não sei pra onde, praia não sei do quê. 20 pila, 30 pila, 6 pila. Coisa assim, bem leilão de feira deixa eu pensar. Leilão de feira do rolo, sabe? Feira do rolo? Cada um põe o preço ali que quer. Então, é esse o caos. E também, Bangkok é uma cidade que tem uma cultura religiosa muito forte, profundamente budista. Então, é um lugar assim que tem muitos elementos. A cidade ela vai contando um pouco da história, assim. Então, você vai percebendo que você está numa outra cultura, literalmente, a partir dessas estruturas. Eu nunca fui lá, tá, meus anjos? Mas todos os meus amigos e amigas foram. Aqui desse podcast, só não fui eu e a Lua. Carol e Mari já foram 85 vezes cada. Então, eu bebi um pouco aqui da fonte delas em relação a explicar para vocês como que é lá. E aí eu fiquei pensando que tem um pouco a vibe do Rio de Janeiro, assim. Não importa se é sábado ou se é segunda-feira.
entendeu? Se você quiser encontrar um rolê, tu vai achar, tranquilamente. Não é assim, dificuldade. Não, não tem essa. E aí um outro ponto que eu acho interessante é que, assim, apesar de ser uma cidade marcada por essa parte espiritualizada, né, por rituais diários, tem muitos templos grandiosos, tem também sincretismo, né, com outras crenças. Então, para quem quer fazer um roteiro espiritual, Bangkok é uma cidade muito interessante para isso. Mas, em contrapartida, à noite é o oposto, entendeu? Você vai encontrar ali a loucurada. É o lugar da alopração. Palavras de Janaína. Então lá estavam as duas aproveitando, conhecendo, né, fazendo ali suas negociações com seus Ubers, mototáxis para levá-las e trazê-las e ir num lugar e outro. Quando foi caindo ali o pôr do sol, elas pararam para tomar uma cervejinha e apreciar o fim do dia. As duas são muito cervejeiras, então elas bebem bastante. O que eu quero dizer com isso é, uma cerveja para elas não é nada, entendeu? Não sai nem no bafômetro. Porque elas têm uma resistência assim alta para cerveja. Então elas tomaram uma cervejinha. Outro dado importante. Desde 2022, a maconha é liberada, né, na Tailândia. Então, é um lugar que, além de tudo isso que eu tô contando, tem vários estúdios de tatuagens que ficam abertos 24 horas por dia. Essas casas que vendem coisas de cigarro, de incenso, coisas assim. Então, é uma cidade que tem essa vibe mais tranquila, também nesse sentido. E as duas estavam ali, tomando uma cerveja e apreciando o pôr do sol. Tudo lindo, maravilhoso. E aí elas começaram a definir o que elas fariam, né, era a primeira noite delas ali, elas estavam super felizes, e elas já tinham o hábito de comer no Brasil comida tailandesa, e elas queriam muito provar um pad thai, que é como se fosse um noodles, só que a massa é de arroz, aí tem com legume, tem com camarão, tem com frango, é delicioso, eu amo também. E elas estavam, é um prato super simples, tá, gente? Então, elas estavam super animadas para ir comer este prato na terra, né, onde esse prato tem de origem, né. Elas estavam ali animadas, falando sobre o decorrer da noite e tal. Nisso, a gente pode olhar agora que tem o primeiro erro das nossas musas, que foi: elas não levaram dinheiro em espécie o suficiente para os planos delas. Por quê? Algumas coisas elas conseguiram já reservar, buscar, enquanto elas estavam fora, né, antes de chegar na Tailândia, mas para algumas coisas, né, para comprar essas coisas no camelô, para pagar ali os Uber, o táxi, os negócios, para ir comer, essas coisas, elas não tinham dinheiro suficiente em cash, que a moeda da Tailândia é o baht, né, a moeda, que é o real, vamos dizer assim, 7 bahts é compatível a R$1. Se vocês não sabem, a moeda de lá é mais baixa do que a nossa do Brasil. Então, elas não tinham o suficiente, elas até pensaram nisso. Será que a gente encontra algum lugar para pegar dinheiro e tal? Se elas tivessem já a conta delas na remessa, elas teriam ali o aplicativo na mão para saber como elas poderiam fazer essa transferência de real para a moeda dali, e também poderiam usar o cartão para fazer esse pagamento direto. Então elas não teriam essa preocupação, né? Mas, voltando aqui à realidade delas, elas não tinham ainda essa informação. Tá vendo como é importante a gente saber dos serviços, né, que podem facilitar a nossa viagem e deixar a gente não só mais seguras, mas também economizar tempo, né? Então, nisso, elas ficaram pensando nisso e falaram: Então vamos aqui nesse lugar que parece mais barato. porque era um lugar que, tipo, era pequenininho, mais simples. E elas foram, e antes de pedir a comida, elas estavam ainda com a garrafa de cerveja na mão, e elas sentaram na porta de um prédio, assim, tipo, no meio-fio, sabe? Entre o prédio e o restaurante ali, coisa normal, tinha uma galera sentada também. Gente, uma vibe bem... Como é o nome daquela cidade que tem Trindade, Rio de Janeiro ali, né? Bem de boas, tal. E elas sentaram. No que elas sentaram, a porta do prédio abriu, apareceu um homem e chamou elas para entrar. Para entrar dentro do prédio. Só que um detalhe, ele estava fardado. Ele era um policial.
Elas não conseguiram identificar de primeira que policial que era aquele, né? Se era um guarda, se era um segurança, se era um policial, sei lá, militar, vamos dizer assim. Se era alguém que estava fazendo ali uma abordagem mesmo policial com elas. Não foi tão fácil de perceber, porque a roupa é um pouquinho diferente, mas nitidamente ele estava fardado. E só por isso foi o suficiente para elas ficarem um pouco em alerta e seguir o que ele falou, né? Ele falou, vocês sabem o que vocês estão fazendo? E elas, tentando entender, já foram entrando ali pro prédio. Quando elas entraram, que elas foram notando um pouco melhor, assim. E aí a Janaína tem um pouco de raiva dessa história até hoje. Ela pediu para eu usar o apelido que ela colocou. Então, licença poética aqui para a interpretação da nossa musa. Ela falou assim: Esse primeiro policial, ele tinha aquela cara, assim, de uma pessoa que caiu de cara e não deu tempo de pôr a mão. O queda livre, vou botar aqui o queda livre. Ele caiu de cara no chão, então era um cara que tinha uma expressão, né, no rosto muito séria, brava, foi ele que abordou as meninas, né, e ele tinha um rosto muito grande, meio inchado, assim, alguém que levou uns murros aí na vida, algo assim. Então, esse primeiro policial era baixinho, caiu de cara no chão, vou botar aqui o apelido, o queda livre. E aí o queda livre começou a deixar disso, não sei o que, meio marrudinho assim. E elas começaram a reparar que era tipo um departamento, um office, e tinha um negócio da polícia, realmente o escrito polícia em inglês também. E aí elas foram se dando conta que aquilo era uma abordagem policial de fato. Quando de repente se aproximou um outro cara, um outro policial. E esse segundo, ela pediu para chamar de tropeço, porque ele parecia muito o tropeço da família Addams. Então tava ali a Janaína e a Lúcia sendo abordadas por 2 policiais na Tailândia, o queda livre e o tropeço. Desculpa o meu tropeço aqui. E aí eles foram meio que coagindo elas, assim, meio que empurrando mesmo, assim, sabe? Encostava nelas e tudo mais. Vai pra lá, não sei o que, vocês sabem o que vocês estão fazendo, não sei o que. E foram explicando que aquele prédio era um prédio público, né? Um prédio ali da polícia. E que é lei na Tailândia que você não pode beber bebida alcoólica de frente a prédios como esse. Só que as meninas não sabiam. Nisso, eles foram levando elas para um outro lugar onde estava rolando uma outra abordagem, também com 2 meninas, que a Janaína identificou que eram 2 europeias, assim, então vamos botar aqui que eram 2 espanholas, que estavam sendo abordadas por outros policiais por algum outro motivo, e aqui entra uma parte bem importante. O policial, o queda livre, começou a escrever no tradutor para Janaína. Tudo isso que eu tô contando aqui para vocês, né, das leis e tudo mais. E ele perguntou se ela tinha noção do que estava acontecendo ali, então que elas estavam numa enrascada, e ela foi respondendo em inglês, yes, seu moço, something like that. E aí ele foi e escreveu de novo. Fala em português e não em inglês. E por quê, gente? Porque o que vai acontecer depois explica essa indução do policial. E aqui eu já fico um pouco pistola, porque não é a primeira vez que a gente está contando uma história em que mulheres são abordadas por autoridades civis, né? E que elas são coagidas e passam por uma situação de constrangimento que não condiz ali com a lei, com a regulamentação do lugar. E eu não tô falando só de respeito, essas coisas não, porque aqui a abordagem já foi bem truculenta, na minha opinião. Mas eu tô dizendo de abuso de poder, e aí mais na frente vocês vão entender que eu vou dar uma outra palavra para o que acontece aqui nessa história. Só que enquanto isso tudo foi acontecendo, o que a Janaína ia fazer? Nada, né? Obedecer ali e vamos lá, porque ela queria mesmo se livrar da situação. Então, ele falou para ela responder em português no celular, enquanto ele apontava o celular para ela. Ele falava então lá na língua dele, traduzia para o inglês, ela lia e ela respondia para o celular em português, o celular colocava em inglês e ele lia ali meio que numa maneira mais sigilosa, enigmática, porque as meninas do lado falavam inglês e iam compreender o que estava acontecendo. Nisso a abordagem seguiu. E seguiu na seguinte cena. Agora eu vou trazer aqui conteúdos imaginativos para vocês. Pensa num prédio um pouco mais antigo, tipo uma prefeitura no Brasil, né? Então elas estavam ali, Janaína e Lúcia, queda livre
E Tropeço tava mais passivo ali do lado, assistindo mão pra trás, ele era alto ali, fazendo mais uma... demonstrando mais uma contenção. Queda Livre já um pouco mais entusiasta, né? Com o celular na mão. Ao lado, as espanholas sendo abordadas por outros 2 policiais. E um pouquinho mais pra frente, um gabinete, uma área quase que restrita, mas que não tanto assim, onde era possível ver que tinha outros policiais assistindo o jogo de futebol. Sabe aquela cena que os caras estão assistindo um jogo de futebol e começando isso, e mastiga e quer xingar ao mesmo tempo? Então, assim, era o caos ali dentro do lugar onde estava se tratando da lei. Entenderam? Essa era a situação. Queda Livre, não satisfeito, né, em estar fazendo tudo isso, falou assim: Eu quero o passaporte de vocês, eu quero o passaporte. As meninas deram o passaporte delas pra ele, eles colocaram na mesa, assim, no lugar onde elas podiam ver. E aí, na minha interpretação aqui, ficou tipo assim, quase que uma ameaça, sabe assim, uma chantagem. Ó, seu passaporte tá aqui na mesa, hein? Olha lá, veja bem. Então, o que a minha vidona fez? Queda Livre abriu ali no próprio celular e falou: olha, É a primeira vez de vocês aqui na Tailândia? e as duas, sim, seu policial. Ok. Então, vocês não sabem, mas eu vou explicar pra vocês. A multa de cada infração... E a Janaína, cada infração? Como assim? E aí lá foi ele escrever. Então, beber e fumar na frente de prédios públicos é proibido. só que as meninas, gente, não estavam fumando. Elas estavam só finalizando aquela uminha cerveja ali que se iniciou no pôr do sol, que essa altura já estava quente, né? De quente para morna. Aí elas ficaram se olhando assim, e a Janaína ia traduzindo para a Lúcia o que estava acontecendo ali, né? A Lúcia não falava inglês. Eu seria a Lúcia aí no caso. Se isso tivesse acontecido alguns anos atrás. Calma, pessoal. Hoje em dia eu falo inglês. E aí eu fico imaginando aqui a Lúcia. De todo mundo aqui eu me identifico mais com a Lúcia. Aí ela pegou E falou: "Não, mas calma aí, seu policial, a gente estava só bebendo, tudo bem, me desculpa, me perdoe, sinto muito". zoeira. Já meteu um Ho'oponopono. Gente, por favor, eu tô brincando, com todo respeito, aqui aproveitando o negócio do budismo, da espiritualidade aqui da geografia de onde aconteceu a história, tá bom? Com todo respeito. Então, Janaína já metendo o Ho'oponopono, sinto muito, eu agradeço e tal, a gente só tava bebendo, a gente não chegou nem a fumar, seu moço e tal. E aí o cara cagou, né, gente? O Queda Livre simplesmente falou assim, então, 15 mil baht por terem bebido, 15 mil baht por terem fumado, o que vai dar aí mais ou menos, posso imaginar, o que vai dar aí uns 30 mil baht, mas 6 meses de prisão. nessa hora, a Janaína falou que ficou com vontade de rir, de tão nervosa que ela ficou. Como assim? Eu vou sair do Brasil e que nada é legalizado e eu faço de tudo pra passar por isso aqui na Tailândia, que tem coisa que é legalizada e tem coisa que não é, por 2 rapazes que eu nitidamente dei apelidos duvidosos por suas primeiras impressões. Foi isso que ela sentiu. E ela falou, não, moço, não, deixa disso, por favor, por gentileza, tal. E ele, não, poucas ideias, tal. E ele falou, olha, Mas, como eu tô vendo que é a primeira vez de vocês não sabiam, não sei o quê. gente, o que configurou ali? Extorsão de dinheiro? Vou pesquisar pra vocês, um minuto. Pesquisei e vou ler. Falei a palavra certa, tá? Extorsão. Quando alguém, inclusive um policial, ameaça ou pressiona uma pessoa para conseguir dinheiro ou vantagens indevidas. Em outras palavras, corrupção, abuso de autoridade. Tá bom, pessoal? Ok. Nisso, elas ficaram nervosas e tal. Ou melhor, continuaram nervosas e aceitaram, né? Assim, balançaram a cabeça que sim, beleza. E ele disse, Vamos fazer o seguinte, vamos dividir o time. tá. Fala pra tua namorada ir lá fora, ela saca esse dinheiro. Porque a essa altura elas já tinham entregue os passaportes, falado que elas não tinham dinheiro nem pra janta, né? Então ali elas estavam toda enroladas porque elas não fizeram um bom planejamento financeiro. Caso elas precisassem para qualquer coisa legal, imagine coisas ilegais, não é mesmo?
E aí, então, o policial falou: olha, O que vocês têm aqui não é nada, não paga nem, não paga nem 10% do valor aí que vocês estão devendo pra gente. Então, uma de vocês vai lá fora, tem um caixa aqui do lado, saca esse dinheiro e volta. elas acharam tudo muito estranho, mas já compreendendo ali que não, né, o que estava acontecendo, e entenderam que elas estavam numa cilada, né? E ali acharam melhor cumprir e aceitar o que eles estavam fazendo. Janaína explicou pra Lúcia acenou com a cabeça que iria lá fora então pegar o dinheiro, tá, mas aí tem que pegar dinheiro, pegar cartão, fazer transferência, aquela coisa toda, fazer um envio de uma grande remessa em reais de dinheiro, que isso aí equivaler a uns 5.000 reais, né? Então, como cada uma ali estava devendo 30 mil pro policial da conduta duvidosa, cada uma ia pagar 2.500 reais de propina. Nisso, a Lúcia foi, né, fazer ali a parte dela da situation. E eu fiquei pensando, Lúcia é uma mulher bacana, né, Lúcia é uma mulher admirável, porque em prol da própria liberdade, ela poderia não ter voltado. Ela poderia ter dado um ghosting no policial e aproveitava e também dava um ghosting na namorada. Mas não. Ela foi lá num lugar perto, teve uma grande dor de cabeça para conseguir fazer a transferência, esperar o dinheiro cair, encontrar um caixa em que ela conseguisse sacar esse dinheiro, porque o dinheiro não estava na conta dela. Gente, isso é muito legal na remessa, porque dentre as opções de serviço que vocês têm, vocês conseguem programar o dinheiro para ficar na conta em espécie do país que você tá. Então, se ela já tivesse feito isso, ela não ia precisar fazer transferência e esperar. Ela só sacaria o valor. E nisso, agora pensei bem aqui, o passaporte de Lúcia também estava naquela mesa, né? Então, Lúcia fez certo, fez correto de voltar. Só que enquanto Lúcia estava aí fazendo corre, a Janaína percebeu que as espanholas lá que estavam nas abordagens delas lá, nas abordagens dos policiais, estavam com certa dificuldade também de comunicação. E ela foi ajudar Eu posso ajudar, I can help, papapã. e foi traduzir. E aí, Queda Livre falou: Não, você não pode ajudar elas, que não sei o que não sei o que lá. por quê? O que a Janaína conseguiu sacar ali? Que para elas, eles estavam contando uma outra lei, entendeu? Eles estavam falando uma outra coisa, contando uma outra história, cobrando um outro valor. Então, provavelmente é algo que eles costumam fazer com pessoas que não têm noção, né, das leis, das regras e tudo mais. Então, por isso que foi muito rápido. As meninas sentaram ali na porta do prédio, não deram um gole na cerveja e já foram abordadas. E aí, o que elas iriam fazer? Pedir ajuda para quem? Se elas estavam ali com as pessoas que seriam as autoridades, né, os policiais, elas iriam ligar para quem? Não tinha o que fazer, né? Tinha só realmente que torcer para que desse certo quando a Lúcia voltasse com dinheiro e que Janaína e Lúcia fossem liberadas, inclusive dessa segunda parte de ficarem 6 meses presas na Tailândia. Quando a Lúcia voltou, ela entregou o dinheiro pro Tropeço, o segundo policial, o mais alto. E ele só disse: Aqui tem 30 mil, era 60. Janaína olhou. Vocês querem 30 mil de cada? Moço, me desculpa, mas eu não tenho, a gente não tem esse dinheiro. No Brasil é de madrugada, a gente não consegue nem pedir pra ninguém. Por favor, a gente vai ser presa. Tá meio que já mostrando, tipo, uma conformidade com o que ia acontecer, fingindo que tava acreditando que aquilo ali era lei mesmo, sabe? Ela até falou que não sabe de onde ela tirou essa coragem, essa força, porque meio que foi sem planejar e ela foi articulando ali e tal. E aí o Queda Livre falou: Vocês têm que prestar mais atenção nas coisas que vocês fazem, no país que vocês estão. Vocês têm que ser uma pessoa digna, de moral, íntegra. e blá blá blá, e começou a falar coisa assim, e ela sem entender muito, porque, tipo assim, né? Por um lado, elas sabiam que aquilo ali era uma corrupção, e ele tava dando o maior sermão neoliberal do mundo, sabe assim? Aí, o que passava na cabeça de Janaína? Putz, vou ter que mamar? É 30 mil meu, 30 mil da Lúcia? Não vamos ter, é 15 mil e uma mamada. E aí, chegou um momento que ela começou já a ficar mais seduzente, assim, no sentido de, não que ela seduziu ele literalmente, mas ela começou a pensar: Putz, como é que eu vou começar dessa skin desespero, ódio desses homens, pra vamos falar de outro modo? ela até escreveu aqui, Gente, eu sei que é horrível, mas foi o desespero que me passou na hora, porque ela ficou com medo até deles estuprarem elas, alguma coisa assim. Então ela
imaginou que dentro desse contexto, o que poderia ser menos pior? Se ela fingisse ali estar fazendo alguma outra coisa. Enfim. Bom, nisso, elas pensando ali o que ia acontecer, e a Lúcia olhando, e a Janaína pensando e tal, e aí o policial, depois de dar todo esse sermão, disse: Bom, serei uma pessoa benevolente. Deixarei vocês irem embora, mesmo vocês não tendo cumprido a nossa lei, como diz a nossa Constituição. Aham, Cláudia, senta lá. que elas estavam devendo 60, 30 mil cada uma. Ele aceitou 30 pelas duas. Só que assim, gente, já tinha virado o circo, sabe? Todo mundo já tinha sacado, as espanholas davam uma olhada de vez em quando pra elas, todo mundo se olhando de canto de olho, fingindo que não tava acontecendo nada. Ao mesmo tempo, assim, abuso de poder, o que você vai fazer? Elas eram todas mulheres, então eles liberaram elas, entregaram o passaporte sem nenhuma anotação, sem nenhuma averiguação do dinheiro, nada, não tinha registro. Então elas se sentiram ainda mais incapazes, né? Assim, não tinha como se defender de jeito nenhum. E elas foram levantando do banquinho onde estavam, em direção à porta, e o queda livre falou: Ei, Janaína, sua garrafa de cerveja, você pode ir bebendo. vocês acreditam nisso? Eles ainda disseram em outras palavras: Olha, eu queria o dinheiro, você já me deu, pode ir, porque ninguém vai fazer nada com vocês estão bebendo na rua. vocês entenderam, gente? Vocês sacaram aí o rolê? Foi isso que ele demonstrou. Ela se sentiu muito extorquida, né? Feito de trouxa mesmo. Quando saíram, que elas atravessaram a porta, elas só viraram a esquina, assim, já era a rua mais do fervo. Ainda, né, na esquina, o prédio dava na esquina, então dava pra ver a janela de onde elas estavam. Elas ficaram preocupadas com as meninas e pensaram em esperar um pouco, né, as espanholas saírem também, mas elas já tinham passado por tudo aquilo, elas imaginaram o que aconteceu mesmo. E depois pensaram, mas pelo menos o delas o dinheiro é em euro, né? Não vão sofrer tanto quanto a gente brasileira para perder esse dinheiro aqui dessa maneira ridícula. O prédio pegava ali a esquina, então quando elas viraram para outra rua, elas ainda viam a janela do prédio e perceberam que eles colocaram tipo um papelão, sabe? Não era uma cortina, era um papelão para que quem estivesse do lado de fora não tivesse acesso ao que estava acontecendo do lado de dentro. Que também acho que é uma coisa que não é muito correta, né, gente? Não vou falar que é ilegal também, mas que eu acho que não deve ser muito correto você estar num lugar público em que você é abordado e ter um negócio ali meio que ocultando o que acontece. Bom, foi isso. As duas se olharam e choraram muito, principalmente a Janaína, porque ela pensou, Nunca tinha passado por uma abordagem assim. né, nem no próprio país. E aí, como eu disse no início, né, a Janaína é uma mulher branca, de classe média ali e tal, então nunca tinha passado por isso. E ela se sentiu muito mal por ter vivido isso em outro país, em outra língua, com a namorada ali. Ela chorou muito, depois foi se recuperando e percebeu, né, que essa questão toda da abordagem foi muito ruim, mas que também era importante elas se planejarem melhor para viagens delas financeiramente, para não ter que passar esse tipo de perrengue, para não ficar à mercê de onde tem um caixa ou que tem que fazer ou transferir dinheiro, porque essa situação aconteceu de madrugada no Brasil de verdade, né? Então, elas se eles não tivessem voltado atrás com o valor da propina, elas não teriam como resolver naquele momento. Então, elas teriam que ficar mais tempo ali. Então, a gente aqui do podcast, né, escolheu essa história para trazer agora, nesse momento, para vocês, para que a nossa parceira, a Remessa, estivesse aqui com a gente, né, acompanhando a gente nesse episódio, para falar dos benefícios para vocês. Se você não pegou e agora você se ligou aí, que é importante, né, fazer esse planejamento financeiro, volta ali no nosso início, onde eu fiz a abertura contando da parceria. Tem o nosso cupom aqui no episódio. E lá no nosso Instagram, a gente também tem um destaque contando sobre a remessa online. Um beijo para vocês, se preparem, se planejem e até a próxima história. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!